O seu site de mistérios e curiosidades. acrediteonão.com. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Os Jogos Olímpicos de 2016 foram marcados por recordes e histórias interessantes. Algumas delas marcantes, como o caso dos nadadores que inventaram um assalto para cobrir o vandalismo em um posto de gasolina. Aliás, esse caso poderia fazer parte perfeitamente dessa lista, se ele já não tivesse aparecido em nossa outra lista dos atletas que acharam que poderiam cometer crimes no Brasil. Mas hoje você vai ver não recordes e sucessos, mas sim os maiores micos das Olimpíadas. Acredite ou não, os 6 maiores micos das Olimpíadas 2016. 1. Japonês dotado. O atleta japonês Hiroki Ojita, de salto com vara, perdeu a chance de competir às finais por um motivo inusitado. O pênis do saltador bateu no sarrafo e derrubou o objeto, que estava na altura de 5,3 metros. As pernas do atleta passam pelo obstáculo, que treme no contato. No entanto, é o pênis do japonês que o atrai e derruba o sarrafo. O atleta de 28 anos ficou em 21º na classificação geral da modalidade. Foi um acidente, com certeza, mas ser desclassificado pelo pênis é um mico. 2. Francês apressado. Parar é para os fracos. O atleta francês Johan Diniz, dono do recorde mundial na prova de marcha atlética, 20 km, teve um contratempo durante a prova nesta sexta-feira. No meio do percurso, ele foi surpreendido com uma dor de barriga e decidiu fazer cocô enquanto corria. Nada foi capaz de atrapalhá-lo até o final da competição. Logicamente, foi outro acidente e uma tremenda força de superação mostrada pelo atleta. Vale dizer que ele estava liderando a prova, que foi traído por seu estômago e acabou abandonando a prova. 3. Nadadora fala o que não devia. A nadadora brasileira Joana Maranhão deu uma declaração no mínimo inocente em 2015, quando disse que não representaria os brasileiros que batem palma para Feliciano, Bolsonaro, Cunha e Malafaia, e que essa torcida ela não faria questão de ter. Bem, ela foi eliminada das Olimpíadas. Depois, Joana aprofundou. Não é nem petista, é PSOL. Aparentemente, Joana misturou suas convicções políticas com algo não muito sadio. Foi uma das raríssimas atletas a provocar e criticar a própria torcida brasileira. Não somos de esquerda ou de direita quando torcemos pelo nosso país. Somos apenas torcedores brasileiros. 4. Cala a boca, Galvão. Você já gritou alguma vez "cala a boca, Galvão"? No mínimo você já viu algum cartaz. Enfim, se você acha isso perseguição dos brasileiros, você se enganou. Durante a transmissão de uma prova de natação na Olimpíada do Rio 2016, o narrador Galvão Bueno levou uma bronca de um comentarista esportivo da rede de televisão inglesa BBC, que disse: "O comentarista perto de mim precisa calar a boca durante a largada. Desculpem, todo mundo aqui tá quieto durante a largada. O árbitro fez a coisa certa." Galvão Bueno estava falando alto demais, em um momento em que o silêncio no complexo esportivo era primordial para não atrapalhar a concentração dos atletas na hora de ouvir o momento exato da largada. A juíza acabou atrasando o início da prova pela falta de silêncio. 5. Mongol quase pelada. Uma cena inusitada que foi vista durante a luta olímpica, diferentemente do habitual, não foi um golpe que chamou a atenção do público no Arena Carioca 2, e sim a quase nudez de 2 técnicos da Mongólia. Os 2 técnicos ficaram irritados com a penalidade por falta de combatividade para o mongol, que acabou decidindo a luta em favor do rival, decidiram invadir o tatame e começaram a tirar as roupas. Os árbitros não conseguiram conter o striptease, que quase foi completo. A torcida não perdoou, teve gente incentivando os 2. 6. Provocou os BRs e se deu mal.
Algumas horas depois de sair do Maracanã, o reserva alemão Robert Bauer acenou para a torcida fazendo um sinal de 7. Sim, você sabe por quê. Ou seja, ele perdeu, ficou com raivinha e nos lembrou da fatídica derrota na Copa do Mundo. Bauer já se arrependeu, talvez com medo de ocupar o lugar de Ryan Lute como o inimigo número 1 da torcida da casa, na Rio 2016. Ser mal perdedor nas Olimpíadas é um grande mico. Apesar de tudo, o Brasil está de parabéns, porque conseguiu superar todas as adversidades e fez um espetáculo incrível e inesquecível, dando orgulho a milhões de brasileiros. Se você curtiu o vídeo, ajude o canal e clique no joinha. E se você não está vendo nossos vídeos no seu mural, basta marcar para receber as notificações do canal. Se estiver no celular é só marcar o sininho. Se ainda não é inscrito, se inscreva e acompanhe os vídeos com os temas mais interessantes do YouTube. Pessoal, até a próxima!